Boa noite. Houve sangue em Nampula. 4 pessoas estão hospitalizadas na sequência de confrontos entre a polícia e os simpatizantes do MDM. A violência ocorreu durante as celebrações dos 50 anos das Forças Armadas de Moçambique, na cidade de Nampula. Tudo terá iniciado na Praça dos Heróis, no centro da cidade de Nampula, onde decorriam as cerimônias oficiais das celebrações do Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, quando membros simpatizantes do MDM apareceram em marcha com este objeto em formato de caixão, onde estava colado o panfleto com a imagem do candidato presidencial da Frelimo, Filipe Nyusi. A polícia apoderou-se do caixão e reprimiu a marcha com disparos que espalhavam gás lacrimogêneo. Do outro lado, esta ação da polícia era respondida com arremesso de pedras, tendo algumas atingido e ferido esta agente da lei e ordem. Civis e membros do Movimento Democrático de Moçambique também contraíram ferimentos nestes confrontos. Enquanto aconteciam estes tumultos, a governadora da província de Nampula, Stella Chauk, que dirigia esta cerimônia, foi obrigada a abandonar este local. Permaneceu o secretário permanente provincial, que teceu algumas considerações à nossa reportagem em torno desta ocorrência. Eu verifiquei que havia um grupo de jovens do MDM que se comportaram de princípio mal. Vieram aqui com o caixão do nosso candidato e acredito que essas coisas não deviam ser permitidas por dirigentes dos partidos. Nós temos que fazer uma campanha ordeira, em que todos nós conquistamos os eleitores, mas de uma forma ordeira. Não precisamos de fazer coisas como estas que aconteceram aqui. E, sobretudo, numa multidão como esta, aparecem pessoas a criar vandalismo. Acho que não é correto. A polícia ainda não nos deu informação, não é, daquilo que aconteceu, mas, na verdade, havia motivos. Para aquilo que nós vimos aqui, poderia haver motivos para disparos, de facto, para amainar os ânimos. Sobre este assunto, o comandante provincial da polícia em Nampula, que monitorou a saída do secretário permanente provincial do local dos tumultos, não prestou declarações conclusivas à imprensa. Não viu desordens? A polícia é o comandante de desordem, tem que repor a ordem. Estamos a repor a ordem, depois vamos falar. Os 4 feridos, sendo 2 membros do Movimento Democrático de Moçambique, uma criança e um agente da Polícia da República de Moçambique, foram evacuados para o Hospital Central de Nampula, onde receberam tratamentos médicos. O Hospital Central de Nampula ainda não facultou dados em relação ao real estado clínico dos feridos que deram entrada aqui nesta unidade sanitária. Mas uma fonte deste hospital, que preferiu não gravar entrevista, classificou de ligeiros os ferimentos e referiu que a maior parte dos feridos, se não todos, vão ter alta ainda esta quinta-feira. As imagens são de Ivo Oliveira, Nelson Belarmino, STV, Nampula. O MDM diz que o caixão com o panfleto de Filipe Nyusi visava responder à violência que os membros do partido sofreram em Gaza na terça-feira passada. O partido de David Simango diz ainda que a polícia agiu mal perante os membros do MDM. Lassimo Sifo, chefe da Brigada Central do Movimento Democrático de Moçambique em Nampula, que diz repudiar a ação da polícia, explicou as razões que levaram os membros do Movimento Democrático de Moçambique a marcharem com objeto em formato de urna com a imagem do candidato presidencial da Frelimo, Filipe Nyusi. Estávamos a enterrar o Nyusi, porque o Nyusi é que cria problema nesse país. Ele é que levou os militares para Gorongosa para matar outro moçambicano e hoje aparece numa posição de pedir o voto e nós estamos a repudiar. E como também estão a arrumar pessoas contra o nosso candidato, é isso que nós estamos a repudiar, estamos a dizer não. E se a Frelimo quer partir nesta posição, nós dissemos que o maior grosso que formou o MDM são militares que foram usados pela Frelimo e nós podemos usar essa posição de força porque temos essa capacidade. Ainda esta quinta-feira, o presidente do município de Nampula, Mahmoud Amoran, e Fernando Bismarck, candidatos desta formação política a deputado da Assembleia da República, lideraram uma marcha que referiram ser de protesto à atuação da polícia. Nós estamos aqui para dizer que o MDM é a força da mudança para a paz, para a harmonia, para o entendimento entre os irmãos. E não estes homens são fantoches, matam o seu povo, lança gás lacrimogêneo para o seu povo em pleno dia da liberdade. Por isso, o povo moçambicano
deve saber a quem mesmo apostar. E nós já sabemos, o povo de Nampula, o povo moçambicano no geral, que o Davis Mpepo Simango é a única alternativa que traz a paz, a boa governação para todo moçambicano. A situação de Caixão qualquer um pode manifestar como bem entender. E neste caso é uma manifestação política afirmando que Nampula está livre de fantochada. Nós não queremos fantochada a nível deste país. O ataque da Força de Intervenção Rápida é uma clara promiscuidade entre o partido no poder e as autoridades policiais. Isto, digamos que é um sinal, uma ameaça, aquilo que poderá ser no dia 15, mas nós estamos determinados para vencer estas eleições. E saímos com aquela imagem do candidato da Frelimo naquele caixão para demonstrar, repudiar os ataques que o nosso candidato sofreu em Gaza, porque entendemos que o povo de Gaza é pacífico, mas está sequestrado por um grupo ligado a assalto a viaturas e, portanto, a caça furtiva em Gaza. Esta marcha do MDM iniciou na delegação política da cidade e percorreu alguns bairros periféricos da urbe. A Frelimo condena em Nampula, ou melhor, a Frelimo em Nampula condena as escaramuças e diz que as mesmas revelam o caráter dos membros do MDM. A chefe da Brigada Central da Frelimo para assistência à cidade de Nampula, Maria Helena Taipo, foi uma das militantes daquela formação política que repudia a ação protagonizada pelo Movimento Democrático de Moçambique na Praça dos Heróis em Nampula. Não pode haver retaliação nenhuma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quem faz isto é aquele que tem falta de ética, falta de valor. Quer dizer que o caráter, se é este, deve ser um caráter universal, mas não tem que ser amputado ou imputada alguma responsabilidade do facto de ter acontecido alguma coisa em Gaza. Tanto para dizer que nós não podemos de maneira nenhuma imitar aquilo que são atos maus, o que nós temos que fazer é ver que valores positivos são necessários para que a nossa campanha eleitoral decorra de forma satisfatória. A mesma percepção tem o chefe da Brigada Provincial da Frelimo em Nampula. Não era o momento, isto aqui não é um clube desportivo, não é um pavilhão de desportos, onde as equipas apresentam-se daquela maneira como as pessoas se apresentaram. O que aconteceu aqui foi exatamente uma provocação, e essa provocação, evidentemente, não parou por ali, na urna, porque a urna até conseguiu contornar toda a nossa Praça dos Heróis. Qual foi a resposta? A Frelimo conhece a realidade das pessoas que estão no terreno. A Frelimo não está surpreendida. Não é a primeira vez que isto acontece. Se é retaliação, se calhar seja por parte daqueles que protagonizaram a ação. E esta ação, continua a dizer, é condenável. E nós não podemos permitir que isto aconteça mais vezes. Refira-se que, ultrapassada esta situação, a campanha da Frelimo e seu candidato na cidade de Nampula prosseguiu com normalidade. O Presidente da República pronunciou-se hoje sobre violência eleitoral. Armando Guebuza pede calma aos partidos políticos e diz que não há motivos para violência. Guebuza lembra que a campanha eleitoral é um momento de festa. Eu penso que neste momento é um momento em que devemos ter mais calma, porque havendo alguns casos de violência, a violência é sempre grave, temos que procurar ver o que a lei diz. E a lei diz que existem órgãos a quem se deve apresentar as queixas, e já foi feito. E, portanto, aguardemos o julgamento e o juízo da Justiça. Vou fazer um grande apelo a todos os que participam nesta campanha para compreenderem que esta é uma luta entre irmãos. É uma luta em festa entre irmãos, e por isso nada justifica a violência. O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, também condena a violência eleitoral e diz que, depois de assinar o acordo de cessar-fogo, conversou com o chefe do Estado sobre a necessidade de se evitar tumultos. Bom, é lamentável, né? É lamentável. Sabe, quando estive em Maputo, uma das coisas, depois do aperto à mão com o Presidente da República, pude pessoalmente apelar, portanto, não a violência, porque a violência não ajuda em nada. Por isso, lamento bastante aquilo que aconteceu em Gaza. Quero pedir aos líderes, aos quadros, os partidos,
para não impedir os outros, porque há violência sempre quando são duas caravanas, encontram-se, não há tolerância, é abandonar. Se os outros vêm, vão em choque. Uma caravana pode esquivar para dar o quê? Para dar a passagem ao outro. As 2 semanas que faltam deviam ser de festa para todos, não de confrontação. Porque eu acho que até agora ainda não havia confrontação. É a primeira notícia má que acompanhamos esta manhã, aquilo que aconteceu em Gaza. Quero aproveitar a partir daqui, chamar a atenção a todos, seja a RENAMO, seja o governo, seja o MDM, assim como os outros partidos, forças políticas, para que tenhamos a liberdade de podermos transmitir as nossas mensagens sem impedimento. A cidade de Lixinga parou literalmente no final da tarde de hoje para receber o candidato da RENAMO. Afonso Dhlakama foi recebido por um banho de multidão numa província em que a RENAMO não tem um apoio tradicional. Este é o momento em que o candidato da RENAMO chegava ao campo onde deverá orientar o seu comício popular, que na verdade devia acontecer no período ainda de dia, só que por causa do cortejo que acabou levando muito tempo do aeroporto até este ponto, uma distância de mais ou menos 2-3 quilômetros, acabou levando pouco mais de 1 hora e 20 minutos. Afonso Dhlakama chegou aqui precisamente às 18 horas e 5 minutos e será este o primeiro comício que deverá orientar à noite. As imagens do meu colega Sebastião Ngomane mostram exatamente Afonso Dhlakama a acenar para este público que está aqui desde as primeiras horas do dia de hoje, mas que não saiu antes de chegar Afonso Dhlakama. E por causa do tempo que nos separa, a hora que estamos a gravar este despacho ao jornal, não vamos poder mostrar exatamente o momento do comício, deixando para os próximos serviços noticiosos, mas seguramente que esta imagem mostra claramente que Afonso Dhlakama, mais uma vez, a ser recebido por um banho de multidão numa província em que a RENAMO não tem uma inserção tradicional. Aqui na província de Niassa, a RENAMO, tal como a FRELIMO, faz uma partilha do voto, mas Afonso Dhlakama, se calhar por causa de toda a mística que gira em torno do candidato da RENAMO, foi recebido desta forma. Sebastião Ngomane e Ricardo Machava, STV. O extrato de comício de Afonso Dhlakama na cidade de Lixinga acompanhar nos próximos blocos informativos. Zavala e Nharim foram os locais da província de Inhambane que hoje receberam Tevis Simango no âmbito da campanha eleitoral. Depois da violência dos 2 últimos dias, Tevis Simango foi recebido em festa esta quinta-feira em todos os locais por onde passou. Primeiro foi a Vila de Quisico, onde, juntamente com os membros e simpatizantes do seu partido, percorreu as ruas da vila e visitou o mercado local. Depois partiu para o interior do distrito. Simango escalou ainda a Vila de Inharime e interagiu com seus residentes. Nos comícios que orientou, explicou mais uma vez por que os eleitores de Inhambane devem votar nele. Um Estado tem que trabalhar para criar condições para que o seu povo tenha oportunidades. E há 3 oportunidades muito importantes na nossa vida: a saúde, a educação e a nossa segurança pública. Simango promete facilitar o acesso a oportunidades de emprego e de financiamento para os jovens. Quando há um programa de 7 milhões, esse dinheiro, quando chega, tem que ser entregue a quem pede, mediante as condições criadas, para que as pessoas possam devolver esse dinheiro. Mas tem que ser feito via banco. A administração pública
não pode gerir diretamente este valor. Os nossos jovens, estamos a olhar para a cara dos jovens, passam a vida a vender crédito na rua. É preciso emprego para os jovens, trabalho para os jovens. Esta sexta-feira, o candidato do MDM deverá continuar a trabalhar na província de Inhambane, escalando os distritos a norte desta parcela do país e convencer os cerca de 600 mil eleitores existentes nesta província para garantir-lhe a maioria dos 14 mandatos para a Assembleia da República e 70 para a Assembleia Provincial. Os partidos Frelimo e MDM aproveitaram o 25 de setembro para centrar as suas atividades nos locais onde decorreram as cerimônias oficiais da efeméride para conquistar o eleitorado, enquanto que a Renamo aproveitou a data para apresentar mais 30 membros que supostamente pertenciam ao MDM e que retornaram para Perdiz. Foi neste estado que ficou o guarda da sede provincial do MDM em Tete, depois de ter sido agredido por supostos militantes da Frelimo, quando este tentou sem sucesso resistir à ação de vandalismo protagonizado pelos simpatizantes do partido de Batuque Massaroca. Conta-nos efetivamente o que aconteceu. Eu estava aí na sede sozinho, vi o membro da Frelimo a sobrepor o panfleto. Eu, na medida para explicar, saber como estão a sobrepor o panfleto, houve já agressão em pedra, o que é. Eram mais de 20 pessoas, não podia fazer nada. Aconteceu o que aconteceu. Eram que horas? E depois de pancadaria, só pedi socorro com meus colegas e fomos à esquadra para levar o que declaração para ir ao hospital. Fomos ao hospital, hoje, dia que vamos pôr aqui a queixa. Cerca de 2 da manhã, como de sempre, os membros do partido, que não adianta dizer o nome, sempre vêm lá vandalizar a nossa sede. Vieram às 2 da manhã, embebedaram o nosso guarda, eles vieram civil, não vieram com nenhum panfleto, embebedaram o nosso guarda, levaram o guarda para uma barraca próxima, espancaram e deixaram-lhe aí estendido. Foram à nossa sede, foram colar sob o nosso banner os panfletos deste partido maldoso, que não tem nome, colaram os panfletos, arrombaram a porta e danificaram algum material eleitoral que nós tínhamos lá no interior da nossa sede. Entretanto, a Frelimo em Tete trabalhou hoje no mercado Canongola, onde namorou o eleitorado para que no dia 15 de outubro próximo vote no seu candidato e partido. É mais uma atividade em torno da ajuda ao nosso amigo, que é pedir voto para o nosso partido Frelimo e para o nosso amigo candidato Filipe Jacinto Nunes. Então, estamos aqui de manhã, desde as 5h30, estávamos a fazer limpeza no mercado, com ancinhos, com pás, como pode ver, capacete para proteger alguns incidentes. Depois da limpeza, conversamos com cada eleitor que está aqui a vender, cada vendedor, banca a banca. De referir que a nossa equipe de reportagem em Tete tentou sem sucessos localizar o partido Renamo. A matéria que acabamos de acompanhar dá conta de que o MDM acusa a Frelimo de ter agredido o seu guarda da sede provincial e de seguida ter vandalizado as suas instalações. Em Inhambane, a Frelimo promoveu uma marcha que percorreu várias artérias da cidade da Machis e o MDM naquela cidade preferiu manter um encontro popular com simpatizantes daquela formação política no bairro Mahangaja. A Frelimo, a nível da cidade da Machis, promoveu uma marcha que passou por várias artérias daquela cidade, onde os camaradas arrastavam consigo outras pessoas que encontravam na rua. Aquela que foi apelidada de Marcha Rumo à Vitória desagou na sede distrital daquela formação política, onde o chefe da Brigada Central, destacada para Inhambane, Inês Comis, pediu voto aos presentes e prometeu que a Frelimo dará continuidade às conquistas até aqui alcançadas. No dia 15 de outubro, todos aqueles que têm cartão de eleitor se dirigirem não sozinhos, mas acompanhados com outros familiares e amigos que têm cartão de eleitor para depositar
o seu voto na Frelimo e depositar o seu voto no candidato da Frelimo para presidente da República, Felipe Jacinto Yossi. Pedi em particular às vendedeiras e vendedores do mercado. Sei que este é o ganha-pão, mas antes de ir ao mercado no dia 15 de outubro, a primeira coisa é ir votar. E votar bem. Depois regressa ao mercado e o negócio vai correr muito bem nesse dia. Já o MDM, a nível da cidade da Machixe, manteve um encontro popular no bairro Mahangaja, a 10 km do centro daquela cidade, onde explicava aos residentes daquela zona os procedimentos para votar no seu partido e no respectivo candidato, Davis Simango, e prometeram na ocasião que, caso aquela formação política sagre-se vencedora nas eleições de 15 de outubro próximo, trariam grandes mudanças ao sistema de ensino e abastecimento de água. O voto de MDM valuava o ter bolentie, o voto de escola na dirne de carteira, o voto de hospital na irne de quinino, o voto de material magumal mahangadzeni, hirengago com 5 meticais domo, 40 anos depois de banhir na independência, aguchuseca Moçambique guado, hingagurenga livandre magumi domo, nyamati, sanasa tukaseburi, sagurereva batiei, 10 km depois para o Yamanamati. Então, muhuno, azude MDM, ni baba Simango, atami dunruhisa, ukui, hongoleni haketu higarade, kugurenga mati, livandre magumi, higarade, kugumbarini, kugumba mana zikini no hospital, higarade, kugutsaniseka. A nossa equipe de reportagem não conseguiu chegar ao alcance da Brigada da Renamo na cidade da Machixe, que é o que soubemos do delegado distrital daquela formação política, Mahmoud Benagir, e estava a trabalhar em contactos porta a porta no interior do periférico bairro do Bato.